noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Conversa na Galley. Estou aqui com o nosso convidado, mais um convidado especial nessa sexta-feira, que é o André Luiz Brigoni de Araújo. Foi comissário de bordo durante 21 anos pela TAM Latam. Ele fez o curso dele aos 18 anos em Florianópolis, curso de comissário de bordo, e inclusive durante a faculdade dele de letras, trancou a faculdade, e assim que ele completou 19 anos, ele entrou para a TAM, bem novinho. E ele vai contar para nós aqui um pouco mais da experiência dele, de como foi esse ingressar na aviação. Creio que ele tem muita história para contar, então fiquem aqui conosco, que eu tenho certeza que vocês vão se inspirar bastante, se divertir também com essa simpatia de pessoa, que vou agora apresentar aqui meu companheiro de Galley, que é o Cosme Cunha. Boa noite, Cosme. Boa noite, Jé. Tudo bem? Boa noite, André. Seja bem-vindo. Bem-vindo, André. Boa noite, gente. Tudo bom? Muito obrigado. Então, foi dada aqui a largada para o André falar um pouquinho da história dele para a gente, tá? André, sinta-se à vontade. Acabei de fazer uma introdução, que você começou sua carreira com 19 anos na TAM. Então, estamos aqui curiosos para saber. Bom, gente, boa noite. Eu quero, antes de mais nada, agradecer bastante também o convite de vocês, dar as boas-vindas a todo mundo que está assistindo ao canal nesse momento. É sempre um prazer falar sobre essa profissão que eu exerci durante mais de 2 décadas, metade da minha vida eu passei voando, então é sempre muito gostoso, muito legal falar sobre. E quando a Jéssica me convidou para esse bate-papo, né, eu já gostei do nome do canal, né? Conversa na Galley, cara. Conversa na Galley para um comissário. Isso para a gente quer dizer, no meio do trabalho, olha, senhor, dá licença só um instantinho, a gente vai lá para trás da cortina e dá aquela fofocada, malha alguém, fala alguma besteira, assume alguma besteira que fez e sai como se nada tivesse acontecido, com aquele sorriso no rosto, né? Então, já gostei do nome do canal e falei, vai ser boa essa conversa. Bom, obrigado pela introdução, Jéssica. Como você falou, eu comecei na carreira aos 19 anos, né? Eu morava em Florianópolis com 18, fazia a faculdade de letras, e um certo dia eu cheguei em casa com a notícia. Minha avó tinha anotado, tinha visto na televisão uma propaganda de uma escola de comissários em Florianópolis e anotou lá o telefone, né? Minha filha, você não queria ser comissário numa época da tua vida? Eu já quis ser comissário, bombeiro, arquiteto, um monte de coisa. Vamos lá, né? Liguei para a escola, vi como funcionava. No dia seguinte, eu já estava trancando a minha faculdade, né? Então, foi aquele susto, como assim, né? Família, meio tá. Enfim, e dali não parei mais. Eu fiz o curso lá em Florianópolis mesmo, foram 4 meses e pouquinho, quase 5 meses de curso. Foi uma experiência muito bacana. Até hoje eu tenho contato com o pessoal da escola. Ok, né? Fiz o curso e continuei em Santa Catarina esperando alguma oportunidade. Naquela época, o Brasil tinha muitas empresas aéreas, eram várias empresas mesmo, e eu mandei currículo para todas. Tinha, por exemplo, a Nordeste, a Rio Sul, a Pantanal, que só contratavam mulheres. Eu falei, eu vou mandar o currículo também, vai que até que meu currículo chegue lá, eles mudam de ideia, né? E eu faço parte da primeira turma de comissários homens. Vou mandar. E mandei currículo para várias empresas, aproveitei esse período que eu estava em Florianópolis, entre terminar o meu curso e ser chamado efetivamente para alguma empresa, para me dedicar a idiomas. Eu já falava desde criança, em casa, falava inglês e italiano, e nesse período eu acabei começando também os estudos do espanhol e do francês, que depois eu fui investindo mais, fui desenvolvendo, e, enfim, já comecei a ligar uma coisa na outra, né? Para voar, o comissário, dependendo da empresa, ele precisa do idioma para entrar na empresa, e lá dentro, para se manter, para crescer na carreira, vamos dizer assim, a escada mais natural do comissário é o idioma, né? Então, acabei meio que ligando uma coisa a outra.
Comecinho de 99, em fevereiro de 99, eu recebi o telefonema da TAM. Foi a única que me chamou até hoje, tá? Ainda bem, né? A única que está viva até hoje, então, que bom, né? Dei bem. Aí a TAM me chamou, me perguntou se eu poderia ir a São Paulo para fazer a primeira fase das entrevistas, tal, estar lá no dia seguinte às 8 horas da manhã, né? Aí, ok, vou a pé até São Paulo, né? Dou um jeito, não sei se tem voo, mas dou um jeito. Fui a São Paulo, fiz a primeira fase das entrevistas, e até uma coisa que eu comentei esses dias também, fiz uma publicação falando sobre isso, sobre a minha primeira entrevista. Foram 2 fases, né? O primeiro dia de entrevistas eu fiz o biométrico, né? Altura, peso, aquela análise geral, assim, como é que você está, como é que você não está, apresentação de currículo, e fiz as provas de idiomas, já lá no primeiro dia. Na semana seguinte, eu voltei para fazer dinâmica em grupo e aí, ok, ali já concluímos o processo. Nesse primeiro dia, eu cheguei lá, eu estava tão nervoso, que eu cheguei para a secretária, Carla. Eu estava quase desistindo, porque, imagina, cheio de gente na sala, vindo de grandes centros, né? Rio, Brasília, BH, São Paulo, todo mundo ali, aquele povo mais descolado e tal, todo mundo ciente do que estava acontecendo, e eu perdido, né? Cheguei aqui, não sei por quê. Aí eu conversei com a Carla, que era a secretária, e falei, Carla, me diz uma coisa, se eu por acaso desistir, for embora, o que acontece? Ela falou, não acontece nada, porque você não vai. Tá bom. Entendi, então se não vou, né? Então, assim, ela já foi a primeira a me segurar mesmo na aviação. E aí fiz as provas, graças a Deus deu tudo certo e, enfim, foi um você não vai que durou 20 anos, né? Verdade. E assim foi. Ô André, quando você comentou que você, bom, tentou tudo, bombeiro, arquiteto O que dá? o que aparecer em faculdade, vamos fazer porque a gente vai estudar. Adolescente, quer tudo. Exato. Mas qual a lembrança que você tem que a aviação... Qual a lembrança que você tem hoje? Você falou assim, pô, eu acho que a aviação é um caminho que eu devo seguir. Teve alguma coisa mais forte na infância? Algum momento que te fez decidir que a aviação era o caminho? Ou foi também um acidente de percurso, a aviação? Olha, eu acho que todas as pessoas que, quando em algum momento pensam, eu quero trabalhar na aviação, eu quero ser comissário, eu quero ser piloto, salvo aquelas pessoas que já têm alguém na família que trabalha na aviação, então que se inspiram por alguma razão, eu acho que algo que pesa muito no começo, quando você não entende muito do mercado, não entende muito da profissão, o que você faz, o que você deixa de fazer, uma coisa que pesa muito é viajar. É conhecer o mundo, é conhecer pessoas, é ter essa interação e tal. E não vou negar, isso era uma coisa que no começo me brilhava os olhos, né? Porque eu eu tenho parte da família do meu pai que mora nos Estados Unidos, eu tenho primos que são americanos, então assim, eu sempre tive esse contato, né? De viajar, de ir para lá. Então eu já tinha essa coisa de gostar de vamos adiante, o mundo é pequeno, eu quero conhecer o resto. E minha mãe, desde pequena, minha mãe é daquela que fazia assim, eu perguntava, mãe, onde é que fica Paris? Ela não me dizia que Paris ficava na França, ela pegava um livro e me mostrava, dizia, olha, vamos ver onde é Paris, onde é a França, onde é a Europa. Então ela me instigou isso desde cedo, né? Olha, o mundo está longe de ser só isso aqui. E aí, depois eu fiz o curso mesmo, que eu descobri, eu acho que até eu chegar na França vai levar um certo tempo, eu descobri que eu tinha que, até chegar na França, eu tinha que apagar fogo, desengasgar bebê, sobreviver na selva, beber água de cacto, isso tudo. Mas, enfim, já era tarde, né? Eu já tinha gostado. Eu sei que, pelo menos eu sei que você teve um certo empecilho que quase não te permitiu ser comissário. Você pode contar para gente, que eu achei bem curioso? Conto. Nesse primeiro dia que eu estava em São Paulo para fazer a primeira fase da seleção, a primeira fase, antes de ir para a prova de idioma, a primeira fase já foi o biométrico, né? Peso, altura, enfim. E essa fase, essa primeira análise eu fiz com a Marcela, que era, na época, gerente de treinamento, então ela tinha esse primeiro
approach, né, com os candidatos, tal, já fazia uma pré-análise. E ali quando ela foi ver meu peso, minha altura, ela viu que eu não tinha altura suficiente para ser comissário. E ela olhou para mim muito tranquila, serena, sem se alterar. Ela falou: André, eu peço desculpas, eu sinto muito, mas infelizmente não vai dar. Você não atinge todos os quesitos mínimos, né, para a vaga. Mas como assim, Marcela? Você não tem altura mínima. A altura mínima é 1,69 m e você é 1,68 m. Tem 1,68 m, né? Você tem que entender que são muitas pessoas procurando, é muita oferta para pouca demanda que a gente tem aqui. Aliás, é muita, né? Enfim, confundo isso um pouco. É muita gente querendo pouca vaga. Então, um centímetro faz diferença, né? E aí eu falei para ela, Marcela, ali baixou o espírito da petulância, né? Eu falei, agora ou nunca, né? Ou eu falo, não tem alternativa. Eu falei, Marcela, você vai me perdoar. O que eu tenho que entender é que eu tive um sonho, eu estudei, eu fui atrás, eu me dediquei, eu estudei, falei o que é o Pacto de Varsóvia, Marcelo, entendeu? Eu descobri, eu sei diferenciar uma nuvem cúmulos nimbus de um stratus nimbus. Ou tu não está entendendo? Não é 1 centímetro, Marcelo, que vai me tirar dessa jogada, né? Ela me olhou pensando, esse moleque tem, ou ele é louco total, ou ele tem alguma coisa para entregar para gente. Aí ela olhou no meu currículo de novo. E lá estava, graças a Deus, do meu currículo estava francês intermediário. Lembra que eu falei, né? Enquanto eu terminei o curso em Florianópolis, até o tempo que eu fui chamado pela TAM, eu estava lá em Floripa sem fazer nada e fui estudar. E estudei idiomas, estudei espanhol, estudei francês. E por causa desses 6 meses de francês, pouquinho menos de 6 meses de francês que eu estudei, eu coloquei lá francês intermediário, cara de pau total, né? Se alguém me perguntar, eu estou na roça. Coloquei francês. Quando ela viu no meu currículo que eu falava francês, aquilo chamou atenção. Porque eu não sabia, eu não tinha noção, mas a TAM estava naquele dia contratando comissários para começar os voos de Paris. A rota Miami foi lançada em novembro de 98, com os primeiros 330, e em junho de 99 foi lançada a rota de Miami, de Paris, perdão, isso era fevereiro, e eu não tinha noção. Quando eu digo que eu cheguei do interior de Santa Catarina para lá, e tinha gente de São Paulo, Rio, Brasília, BH, Salvador, todos esses tinham visto no jornal, a TAM colocou no jornal, procura-se comissário de voo com o idioma francês para o lançamento da rota de Paris. Quer dizer, eu estava no lugar certo, na hora certa, com o idioma certo, um pouco maquiado no currículo, né? Ela viu, você fala francês? Eu falei, fluentemente, moça. Falo muito bem francês. Meia dúzia de palavras, né? Falava, né? Com confiança. Ela falou, então tá bom. Então, a partir de hoje, você tem 1,69 m e não negue isso a mais ninguém. Eu falei, Marcelo, eu posso ter 2 metros. Diz uma altura aí que eu assumo. E foi por isso que eu entrei. E até hoje eu não tenho altura para ser comissário, mas fui comissário por mais de 20 anos. Por quê? Aí detalhe, né? A curiosidade, por que tinha esse negócio da altura, né? Por que você tem que ter uma altura mínima para ser comissário? A altura mínima para ser comissário é em função dos bins. Né? Como é que você vai alcançar um BIM? Como é que você vai guardar uma mala em BIM? Como é que você vai numa galley? Como é que você vai alcançar uma transportadora lá no alto? Né? Tal. Então, é mais por causa disso que as empresas pedem uma altura mínima, né? Antigamente isso era muito mais rígido, né? É assim, cravou 1 centímetro, você perdeu. Hoje não tem mais. Tem uma maleabilidade maior, mas foi isso. Foi por 1 centímetro e muita petulância que eu entrei. Muito legal, muito legal. Então, olhando assim, o André, vendo o que você disse, né, ouvindo o que você falou, a preparação fez, claro, mas a preparação foi imprescindível, assim, a preparação que você teve é imprescindível. Inclusive, eu acho que é mais do que um toque, né, para quem está assistindo a gente agora e quer entrar na aviação. Se você não se dedica, no mínimo, ao idioma, fica um pouquinho mais complicado, né, o André? Exato. André, e aí, você começou já em seguida voos internacionais ou você ficou ainda um pouquinho
nacionais, aprendendo alguns voos internos, ou já passou para internacional? O início da minha jornada na aviação ele foi bem atípico, porque o normal é você entrar numa empresa aérea como auxiliar de voos domésticos, depois você vai evoluindo, se torna chefe de cabine, instrutor, examinador, ou se a empresa for internacional, você vai para é o que se chama de carreira em Y, né? Você chega em um determinado momento, você escolhe, você já é chefe de cabine. Quer ser instrutor, examinador, aprofundar a tua carreira aqui na frota narrow-body, ou você quer ir para o internacional. Você começa lá como auxiliar de econômica, supervisor de econômica, executivo, primeira classe, enfim. Como eu falava francês fluentemente, e a ideia da empresa era exatamente contratar a minha turma para lançar a rota de Paris, então a minha turma foi dividida, tanto que a minha turma foi conhecida dentro da TAM por muitos anos como a turma do francês. A gente era apontado, assim, quando passava, esse aí é da turma do francês. Quando chegar lá na esquina, ó, quebra a cara dele. Porque, sim, imagina, né? A gente até entendia, né? Gente, eu estou só chegando, eu só quero voar. Mas é óbvio que nessa a gente acabou passando na frente de muitos outros comissários mais antigos de empresa. Eu não quero confusão, eu só quero voar. Me manda para Macapá, que está lindo. Adoro, mas não precisa ser Paris, né? Meu sonho é conhecer Rio Branco, Boa Vista, olha que coisa linda. Não precisa ser Paris, tudo bem. Mas, por acaso, aconteceu, porque era o que a empresa queria, né? A empresa contratou a minha turma por causa disso. Então, no meio do nosso treinamento, nós todos começamos fazendo o treinamento do Fokker 100, e em dado momento, a nossa turma foi dividida. Tipo, quem fala francês aqui, levanta a mão, vai para a sala do lado. E a gente começou a fazer o curso do A330. Então, metade da turma começou a voar nacional, a gente, umas 2 semanas depois, começou a voar o 330, e depois de 1 ano e meio de empresa é que a gente inverteu. Quem voava o 30 veio para o 100, quem voava o 100 foi para o 30. Mas eu nunca deixei de voar internacional, desde o primeiro dia da empresa. Que legal. Então, André, queria que você falasse também um pouquinho que você teve uma dádiva, né, de, em pouco tempo, você se tornar chefe de cabine, né? Você já entrou bem novo na aviação e com pouco tempo você se tornou chefe de cabine. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte da sua carreira para a gente. Sim. É o que eu falo, a minha trajetória na aviação foi ela foi abençoada desde o primeiro dia. É uma coisa que eu vou guardar sempre no coração, porque tudo aconteceu me pareceu muito rápido, né? E pareceu até muito fácil, porque aquele velho clichê, quando você faz o que gosta, tudo vem fácil, né? Fácil não é, você trabalha para caramba, mas o tempo passou muito rápido. Como é que funciona isso em qualquer companhia aérea? Isso não é segredo, isso não é diferente de uma empresa própria, isso é fato. Numa empresa aérea, o tripulante ele só cresce na carreira dele, o auxiliar vai virar chefe, o copiloto vai virar comandante, o cara que voa nacional vai voar internacional, ele só cresce quando a empresa cresce, simples assim. A empresa está crescendo, ela está lançando novas rotas, ela está trazendo novas aeronaves, por causa disso ela precisa de novos tripulantes, e aí todo mundo é puxado para cima. Toda empresa chega em algum dado momento em que isso ou que não pare, mas pelo menos é mais tão rápido, né? Ele começa a desacelerar e vai desacelerando tudo. No momento que eu entrei na empresa, a empresa estava iniciando o grande crescimento dela, né? Quando eu entrei na empresa, ela tinha só 2 Airbus, que eram os 2 primeiros A330. Logo em seguida, ela recebeu o terceiro, recebeu o quarto, começou em julho a chegar aos 319, aos 320, e o crescimento foi astronômico. Eu lembro que, na época, na Frota 320, a gente sempre passava tinha um vídeo e depois tinha... Naquela época, tinha uma propaganda que a gente tinha, né, que a gente usava. A TAM tinha o seu jingle, né? Naquela época existia o jingle. E ela fez uma versão desse jingle falando das aeronaves que chegavam. Eu lembro que era 47, 48, 49, 50, 51, 52, mais um. Nosso destino é crescer. Quer dizer, em questão de 2 meses, 6
aviões chegavam na empresa. Isso não existe, isso não acontece. A empresa usou o próprio jingle dela, transformou nisso para dizer, gente, olha como a gente está crescendo. E todo mundo cresceu junto. Então, na verdade, não foi nem com 2 anos, com 1 ano e 8 meses de empresa, me tornei chefe de cabine do Fokker 100. Antes disso, como eu já tinha começado a voar o 330, eu já voava a classe executiva do 330 e fui crescendo muito rápido. Quando chegou o 320, quando virei chefe do 100, eu virei chefe do 20 automaticamente, e aí foi crescendo. E quando eu alcancei 7 anos de empresa, 7 e pouquinho, quase 8, foi quando eu fui convidado para ser chefe de cabine internacional, chefe do A330, que era, na época, a única aeronave wide-body que a gente tinha na frota. E aí todos os demais wide-body que chegaram, automaticamente já fui chefe, né? 67, 77, MD-11, 340, 350, todos esses. Foi rápido, foi um crescimento rápido e atípico, não é normal isso acontecer, não. Nossa, que bacana. Aí, e depois você se tornou chefe internacional, né? Isso que você falou? Isso, Mas isso. com quanto tempo depois? Com um pouco menos de 8 anos de empresa, 7 anos e meio, 7 anos, alguma coisa assim. Porque, assim, quando você é chefe de cabine, você é chefe de cabine de toda aquele segmento, né? Você é um chefe de cabine doméstico. A tua empresa voa o 320, voa o 737, voa o Embraer 195, o E2, né? Então, se tu é chefe de cabine no avião, você vai ser chefe de cabine de todos eles. Ela voa wide, 340, 50, 67, 77, 27, você é chefe de todos eles. Normalmente é assim que as empresas fazem, né? Na TAM era assim, então cresci, virei chefe, opa, agora eu sou chefe em qualquer novo avião que chegar, eu me mantinha. Chefe e instrutor, e depois examinador. Eu cheguei até a ser examinador de toda a nossa frota. Que é o auge, né, da carreira de um comissário, né? Como comissário é o máximo cargo que ele pode assumir. E, na verdade, o cargo, quando se fala em cargo de examinador, não é nenhum cargo, né? Você vai seguindo, vai galgando a carreira, você é um chefe de cabine, você é um instrutor em rota, e ser examinador não é um cargo da empresa, você não é examinador da companhia aérea, você é examinador credenciado ANAC. O examinador, ele faz um curso na ANAC, é um curso de 1 semana, é ministrado pelos inspetores da ANAC, especialistas em distintas matérias, e esse curso que você faz na ANAC não é para a tua empresa. Lá, quando eu fiz com comissários da Gol, da Azul, da Passaredo, da Avianca, de todas elas. Por quê? Exatamente para deixar muito claro, né? O que tu vais aprender para aplicar na TAM é o mesmo que está sendo aprendido para aplicar na Azul, na Gol e todas as outras. E aí, dentro da empresa, você não tem um cargo de examinador, você tem o cargo de chefe de cabine e, por acaso, também acumula a função de examinador credenciado da ANAC. Mas é o máximo a que um comissário chega na carreira. Bacana. Ô, André, teve algum avião que você falou, nossa, esse eu preferia, eu consegui encerrar minha carreira nesse, ou esse é melhor para voar? Alguma máquina dessa você apaixonou mais ou não? Ou todas são iguais? Olha, não, iguais não são. Iguais não são definitivamente, a começar pelo fabricante. Um Airbus é diferente de um Boeing, que é diferente de um Embraer, que é diferente de um McDonnell Douglas, que a gente chegou a voar MD também, né? Eles são diferentes em conceito, né? Tem terminologias, às vezes até o uso é exatamente o mesmo, mas a terminologia é diferente, né? Por exemplo, o código de cores, as luzinhas de cores que ficam lá no teto, que indicam para o comissário se ele recebeu uma chamada de um passageiro, de um lavatório, do cockpit. A Airbus chama aquilo de ACP, Area Call Panel. A Embraer chama de Rainbow Light. A Boeing chama de Master Call, mas é tudo a mesma coisa. Mas na hora que tu vai estudar o avião, você tem que ter esses comparativos. Então, a máquina tem lá suas diferenças. Mas depois que a gente aprende, depois que a gente já está lá, a gente começa também, todas essas diferenças chamam a atenção, elas são interessantes. Então, assim, eu tenho muita saudade do Fokker 100,
que foi o menor avião que eu tripulei, e acho que todo comissário tem um pouco disso, né? Eu quero o avião grande, mas o menorzinho era tão gostoso, era aconchegante, né? Eu até fiz um voo, até só abrir um parênteses aqui, uma coisa que me deixou indignado, isso até hoje me incomoda muito. Eu fiz um voo na Emirates, eu fui feliz da vida, me achando no 380, e aí eu fui conversar com a tripulação, e perguntei para elas, né, o que vocês acham de voar 380, como é que é, né, tipo tal, né, um guri pequeno vendo a bicicleta do coleguinha achando mais bonito que a sua. E aí eu fiquei indignado com a resposta delas, porque elas me disseram, é gostoso, mas é chato, é muito grande, é um avião muito grande, tem muita gente. Uma me falou, eu gosto do voo 77, que é pequenininho, é menor, é mais fácil. Era o menor avião que a Emirates tinha na época. Aquilo me incomodou, porque o 77 era o nosso maior, e ela estava tratando por menorzinho, né? Como assim, né? Oi, era lá, 77, um baita avião. Mas, enfim, tem um pouco disso. Então, o Fokker 100 é um avião que eu tenho muita saudade, mas muita saudade dele mesmo. Tem muitas lembranças dele, é um avião muito gostoso de tripular. O 330, que foi o primeiro avião que eu tripulei na minha vida, então, assim, eu acompanhei toda a trajetória do 330, né? Ele ficou na TAM, se eu não me engano, por 16 anos. A gente chegou a ter 20 aviões nossos e mais outros 2 que a gente arrendou de outras empresas também. Então, tripulamos 22 330, eu voei todos esses aviões. É um avião que está no meu coração para todo o sempre, mas eu tive, assim, posso dizer, a honra de encerrar a minha carreira com uma máquina inesquecível, que é o Airbus A350, né? A TAM foi uma das primeiras 4 operadoras do A350 no mundo, e a primeira nas Américas, pegando todo o continente americano, América do Sul e América do Norte. A TAM foi a primeira companhia a operar esse avião. Enquanto a TAM trouxe para a América o A350, a LAN trouxe o 787, que são 2 aeronaves fora de série, elas são muito comparáveis em tecnologia, em recursos e tal, e aí logo depois aconteceu de a LATAM fusionar e usar essas 2 aeronaves que são extremamente modernas, né? O 350, ele me marcou muito, ele marcou demais a minha carreira, porque dentro do projeto era muita gente envolvida dentro da companhia para fazer acontecer o projeto 350, para trazê-lo para o Brasil, e no tocante a treinamento, eu estive muito envolvido já desde o começo, e por causa disso eu tive assim a honra imensa de ir a Toulouse, fazer o curso do avião na fábrica da Airbus. Nós passamos uma semana em Toulouse, fomos também uma comitiva, 8 pessoas, se não me engano, 7, 8 pessoas, todos ex-comissários, todos de treinamento, de flight standards, de serviço a bordo, e a gente foi para aprender o avião, para conhecer o avião muito antes dele chegar ao Brasil, porque ele veio para a nossa frota quase um ano depois. Aí, quando nós chegamos ao Brasil, eu já comecei. Aí, quando a gente chegou ao Brasil, o meu coordenador na época também, o Everton, estava junto nessa comitiva também. E quando eu cheguei ao Brasil, quando nós chegamos ao Brasil, ele me incumbiu dessa tarefa de começar a traduzir os materiais, adaptar a nossa identidade visual, a preparar todo esse material, porque a gente já tinha que começar a treinar os nossos comissários, checar os comissários, para que quando o primeiro avião chegasse ao Brasil, eles já estivessem prontos, certificados, não certificados ainda, mas treinados, para só fazer o cheque de competência no avião, junto à ANAC, checou, tem a carteira, beleza, bora voar. Então, eu participei de todo esse processo. Eu fui parte do primeiro time de examinadores do avião, então um dia eu treinava na academia, no outro dia eu ia para o aeroporto para checar aqueles mesmos comissários, eu e outros instrutores também, então isso foi uma experiência muito marcante. A ANAC esteve ao nosso lado o tempo todo, e eu tenho, assim, o meu orgulho máximo da aviação é ter sido o primeiro chefe de cabine de um A350 nas Américas, e eu fui, não do voo comercial, o primeiro voo comercial com passageiro foi uma colega minha, que ela foi a chefe de cabine, não fui eu, mas antes de acontecer este voo, a gente fez 4 voos de apresentação para a ANAC. Como é que funciona esse voo de apresentação? É muito maluco. Vai o avião,
toda a tripulação uniformizada, como se fosse fazer um voo normal. Embarca só a ANAC, essa comitiva da ANAC, esses inspetores, tanto de pilotos quanto de comissários. Eles embarcam e ficam como fantasmas nos acompanhando. E a gente prepara o avião como se ele estivesse lotado. A gente checa a cabine, manda assento vazio a tal cinto, a gente guarda nada no bin vazio, a gente checa, a gente faz speech, a gente trava toalete, como se fosse um voo normal. Decolamos. O voo foi São Paulo-Manaus. Este voo, eu digo, foi um voo que eu nunca quero fazer na minha vida, porque tudo de ruim aconteceu, né? Porque os inspetores queriam ver como que a gente agiria. Então, a gente simulou infarto, a gente simulou fogo em toalete, a gente simulou artigo perigoso vazando no bin, a gente simulou um pouso de emergência em Manaus para o diretor de operações da companhia, dizendo, olha, tem 350 pousando em emergência lá em Manaus. Tá? A gente pousou com um bombeiro em Manaus, toda a equipe da empresa em Manaus estava lá esperando, porque o que a ANAC quer ver é, se acontecer amanhã de verdade, como é que vocês vão agir? Então, a gente teve preparação de cabine, o comandante me chamou, explicou que o trem de pouso não estava baixando, essa era a emergência, então a gente tinha que preparar a cabine, fazer speech de emergência, tal, posição de impacto. Foi uma coisa muito realista, muito legal. Aí pousamos, né? Parabéns, que legal, show de bola, festa, vai para o hotel, descansa, e no dia seguinte voltamos com a ANAC, mais um monte de coisa acontecendo no voo também. Então, disso muito eu me orgulho. Eu fui assim, o primeiro chefe de cabine, é uma coisa que eu vou guardar para a vida. É muito legal. Então, gosto muito desse avião. Lindo! Parabéns! Que Obrigado, legal! Muito obrigado. gostoso ouvir. Eu queria te perguntar se teve algum voo em especial na sua vida? Algum voo que te marcou? Vários, por várias razões. Tiveram voos que foram muito especiais para mim, porque eu tinha um tio já falecido e eu tive a oportunidade de levá-lo para conhecer o cockpit. Naquela época você podia entrar no cockpit e ele chorou compulsivamente. Isso me marcou bastante. Eu pude levar minha mãe, minha avó, meu pai, minha família toda em vários voos. Meus dois primos, que são bem mais novos que eu, levei os dois a Paris, né? Crianças ainda, e eu pude proporcionar isso. Minha avó, até hoje, ela olha para mim, ela lembra daquele dia que a gente estava lá, a gente subiu uma escadaria enorme em Paris, né? Então isso tudo marca muito, né? Foram voos muito especiais, mas tiveram voos especiais também pela própria rotina da companhia. Por exemplo, eu fiz parte da comitiva dos reis da Noruega no Brasil. O rei e a rainha da Noruega vieram para o Brasil com o avião deles, com toda uma comitiva do cerimonial deles, tal. Mas dentro do Brasil, como o avião deles ficou pousado na base aérea do Galeão, dentro do Brasil, durante uma semana, eles voaram conosco, num A319 dedicado a eles. E eu fiz parte dessa tripulação fixa. Para onde eles quisessem ir, a gente estava em stand-by constante, né? O rei acordou com vontade de ir para tal lugar. Bora, vamos levar o rei. Então, assim, é todo um protocolo, toda uma rotina. Só saber como funciona o negócio é muito interessante. Isso foi muito legal. Eu levei a seleção brasileira para o Jogo da Paz no Haiti. Não lembro em que ano foi, mas tem bastante tempo isso, e foi um jogo mesmo de futebol entre a seleção brasileira e a seleção haitiana em Porto Príncipe, que foi chamado de Voo da Paz, porque foi logo depois daquele terremoto que assolou, que destruiu o Haiti, né? Enfim, foi uma situação terrível. Caramba. E esse jogo foi criado, né, para dar visibilidade ao país para o mundo, para angariar fundos e tal. E, enfim, e aí eu levei a seleção brasileira. Nós voamos até a República Dominicana, ficamos hospedados lá por 3 dias, e no dia do jogo, aí os jogadores vieram até ali, aí a gente fez essa etapa com eles até Porto Príncipe, ficamos no aeroporto assistindo o jogo, eles desembarcaram do avião e já entraram em tanques da ONU, e foi aquela festa, foi muito interessante. Eu fiz um enfrentamento da Fórmula 1, que no domingo eles correram no Autódromo de Interlagos, e no domingo seguinte a corrida seria em Abu Dhabi. Então,
desligou o carro, corre, embarca e leva embora, né? Então, foram 2 aviões, eu fui no A340, direto São Paulo, Abu Dhabi, fiquei 3 dias lá, fui passear, então isso é muito legal. E, enfim, tiveram alguns outros voos especiais, assim, também, que isso sempre marca bastante a carreira, né? Legal. André, deixa eu te perguntar, talvez uma pergunta talvez um pouco mais difícil, talvez, tá? Bom, você chegou no ápice da profissão, você voos internacionais, você conheceu a aviação, eu acho que as melhores partes da aviação você conheceu muito cedo, e creio eu que depois de um tempo você foi administrando isso, né? Eu acho que ouvindo você, eu tenho a sensação de que tudo foi muito rápido, né? Tudo aconteceu muito rápido, mas isso não quer dizer que não teve suor, tá? Não estou tirando isso. Isso teve verdade. muito suor. Isso é uma coisa que eu não tiro o mérito de ninguém. Conhece Paris, tal, ok. Mas o preço disso é muito suor. Eu acho que em algum momento você começou a administrar tudo muito isso, né? Bom, cheguei, estou voando, tal, como é que eu vou administrar isso agora? E aí você chegou no ápice da carreira. Você percebeu em algum momento que era hora de começar a dar aquela descida? Você falou assim, bom, agora é hora de eu começar a pensar em outras coisas. Isso passou pela tua cabeça em algum momento? E qual foi a tua sensação de começar a pensar isso? Na verdade, não teve uma intenção uma intenção minha de desacelerar. Isso também foi acontecendo naturalmente. Antes, nos meses que se antecederam à chegada do 777 à nossa frota, eu já tinha amigos no treinamento, né? O coordenador de treinamento de comissários na época, o Everton, minto, na época o coordenador era o Marcos, o Everton trabalhava já no time dele, o Everton era da minha turma, Natália, ele era comissário também, voava, era da minha turma, e a gente tinha muito contato, então, quando eu ia para o treinamento, a gente ia lá, a gente conversava, então eu estava sabendo o que ia acontecer, sabia que o avião ia chegar, e eu acabei me interessando muito. Então, eu procurava na internet. Eu via alguma notícia. 777 da TAM aparece, é flagrado na fábrica da Boeing sendo pintado. O 77 da TAM vai ter tal configuração. Então, sempre que eu achava alguma notícia, alguma imagem, eu mandava para eles. Gente, olha que legal, vamos colocar isso na aula, tal, né? Me achando parte do time já, né? Eles lá e eu, sabe aquele abusado, aquele que chega e encosta no lado para aparecer na foto? Era eu. Mas me rendeu uma foto bonita, né? Porque por causa disso, eles me convidaram. Por acaso, de novo, a estar no lugar certo, na hora certa, mas aquela história. Eu tive muita sorte depois que eu me preparei bastante para ter sorte, né? Esse é o detalhe. A sorte não existe. Você está no lugar certo, com a competência certa, no momento exato, né? Mas, enfim, acabei tendo essa sorte de, naquela época, eles precisarem aumentar o time do treinamento, porque estava aumentando todo o quadro de comissários, precisava de mais gente, e, por acaso, convidaram um grupo de comissários e o meu nome apareceu entre esses, né? Me chamaram, o Marcos, que era o coordenador da época, ele me chamou, conversou, André, Brigoni, o que você acha? Cara, eu não acho. Eu começo quando, né? Lógico, imagina. Ele me convidou para ser instrutor de comissários na academia. E para mim o que interessava saber era que horas eu tinha que chegar na segunda-feira, mais nada. E ali, de novo, né? Eu lembro até que muito engraçado, ele me perguntou, Brigoni, você sabe trabalhar com PowerPoint? Cri, né? PowerPoint, eu não sei, quando você recebe corrente assim por e-mail, aquilo é feito no PowerPoint, né? Eles meio que se entreolharam, tipo, que raio que a gente está fazendo chamando esse cara? Mas eu posso aprender. Esse é o ponto. Eu não sei muito bem, mas eu posso aprender. E não deu outra. Cheguei em casa, eu fui comer a internet através de PowerPoint. O que é PowerPoint? E fiz, e fui atrás, e me desenvolvi, conversei com outros instrutores. Como é que você monta uma aula? Como é que você faz? E chegou o momento que o próprio Marcos Torres, que era o coordenador, ele falou, Brigoni, não me meto mais a fazer aula, está contigo, pode fazer. Então, assim, de novo, aquilo foi muito satisfatório para mim, porque era um fruto de uma dedicação, era um fruto de um trabalho. Eu nunca cheguei a lugar nenhum por causa dos meus lindos olhos azuis, que por acaso eu não tenho, né? Muito menos pela minha farta altura. Não. Eu estudei idiomas para superar
aquele 1 centímetro, né? Eu me dediquei a um avião que estava chegando para receber um convite. Eu estudei o que era PowerPoint, como que se fazia aquilo para ter a vaga, para garantir a vaga. Então, isso é a sorte, né? E aí, eu fui para o treinamento em 2010 como instrutor. Passei 7 anos como instrutor dentro da escola comissários, o treinamento da TAM, da Latam, é dividido por escolas, por áreas, né? E no final de 2017, a gerente de treinamento da época, a Patrícia, ela me convidou, já era da equipe dela, ela me conhecia do dia a dia e tal, e ela me convidou para assumir uma das coordenações do treinamento. Haveria ali uma reorganização de áreas e ela me convidou para assumir uma dessas áreas. E aí, aqui foi o grande baque na minha carreira, né? Porque, assim, para eu assumir essa posição como coordenador, eu teria que me tornar aeroviário, entenda-se, deixar de ser aeronauta. Então, não era simplesmente você quer ser coordenador, você aceita deixar de ser comissário. Então, esse foi o grande choque para mim. Mas o meu pensamento qual foi? Cara, eu acho que nenhuma oportunidade aparece na tua frente sem alguma razão. Alguém viu o teu trabalho. Então, eu falei para ela, Patrícia, eu não sei se eu correspondo, eu não sei se eu tenho fit com essa vaga, eu não sei se faz sentido eu ser um coordenador, mas o simples fato de tu estares cogitando o meu nome, isso já valida o meu trabalho. Isso já me diz que, puxa, alguma coisa certa eu estou fazendo, eu estou sendo bem visto. Então, não se diz não para uma oportunidade dessas, né? O que eu coloquei na balança muito foi, eu cheguei no topo da minha carreira. Eu tenho muito orgulho de ter feito isso uma vida inteira e gostei e aproveitei cada voo. E ter aproveitado muito cada voo foi o que me deixou em paz para sair do voo, para dizer, tipo, eu não saio com uma dívida. Eu não saio com, mas e se? Né? E se eu tivesse feito isso ou aquilo? Não, eu fiz tudo o que eu precisava ter feito. Eu conheci, eu passei, eu conversei, eu tirei muita foto, eu comi muita coisa diferente, eu gastei muito dinheiro para conhecer lugares, enfim, então não me arrependo de nada. Como apareceu essa oportunidade, falei, então é isso, é o momento de eu partir para um novo desafio agora. Então eu tive essa oportunidade também única de fazer uma transição de carreira dentro da mesma companhia, acompanhado das mesmas pessoas, né, no ambiente que eu já conhecia. Então, isso também foi uma oportunidade. Eu me considero uma pessoa abençoada na aviação, porque toda a minha trajetória ela foi muito rica, ela foi muito repleta de momentos especiais que eu acho que eu soube aproveitar. Eu tentei aproveitar pelo menos todos eles. E nessa eu fiquei 3 anos no treinamento, assumi algumas áreas diferentes, cuidei de algumas escolas diferentes, área de suporte também ali dentro, e aprendi demais. Treinamento é RH, né? Então ali foi meu primeiro contato com RH, com treinamento e desenvolvimento, com recrutamento e seleção, com outras áreas. Então assim, a mente já abre, já começa a ver outras coisas. E isso tudo dentro da mesma empresa, com a mesma oportunidade de passear, de viajar. No treinamento via todos os meus amigos do voo, eles voltavam lá, quem ia treinar ia tomar um café comigo, então foi único, foi muito bacana também. Que legal, show. Que delícia. Jé, eu vou deixar para você uma pergunta, caso você tenha alguma outra para fazer para o André. Tá bom. Preparar para o A única coisa. pouso. Vamos preparar para o pouso. Isso, mas é isso. Então, como você sabe, André, o canal ele fala sobre pessoas inspirando pessoas, né? E muitas das pessoas que vão assistir, que estão assistindo, né, inclusive esse vídeo, a maioria é iniciante, está buscando as suas asas. Então, queria muito ouvir de você algo que pudesse inspirar, motivar essas pessoas. Você que teve uma carreira de mais de 2 décadas, um pouco mais de 2 décadas, começou muito novo. Você com certeza passou por alguns desafios, nem tudo foram flores, isso é um fato, né? Até inclusive a distância da família. Mas eu gostaria muito que você falasse um pouquinho
de algo que te fez não desistir de continuar nessa carreira, que virou uma paixão para você, e que você nos desse também um incentivo para quem está buscando suas asas pela primeira vez. Olha, eu vou falar uma coisa que eu falei para muitas turmas novas de comissários, quando eu participava da integração deles, da formatura deles, sempre tinha esse momento, né? Venha, converse, dê a tua versão da história, né? Incentive, né? Motive. Eu chegava lá com um balde de gelo para jogar em cima deles, eu sempre fazia isso. Eu era muito claro em dizer para eles, gente, não existe Shangri-La Airlines. Não ache que a tua vida vai ser um paraíso. Não ache que coisa linda. Agora eu vou puxar uma linha pelos aeroportos do mundo, eu vou andar bonitinho, eu vou ganhar uma fortuna para conhecer o mundo e mais nada. Não. Lembre, tenham sempre muito claro que essa é só a parte boa da profissão. E sim, é muito boa. E sim, tem que ser aproveitada. Só que o passear, o conhecer, o viajar, isso tudo é o que vem como recompensa a um trabalho feito com muita dedicação, com muito comprometimento. É mais ou menos aquela, né? Até antes de ir a Nova York de primeira classe, colega, você vai fazer muita ponte aérea. Tenha consciência disso, né? E eu, em todos os meus briefings, todos eles eu enfatizava, dizia, gente, vai ter problema, a gente vai ter erro, a gente vai fazer besteira, a gente vai ter intercorrências no nosso voo, e paciência, e é por isso que a gente está aqui. Se o voo fosse 100% tranquilo, a gente não precisava estar aqui. O detalhe é que o nosso voo ele vai se basear em 3 pilares fundamentais, e desses eu não abro mão, que são comunicação, respeito e comprometimento. Comunicação você já falou? Fala de novo. Peque por excesso. Comunicação é melhor a gente pecar por excesso do que por falta. Respeito, não precisa explicar muito, né? Respeito entre nós, respeito para com o passageiro, isso eu não admito em hipótese alguma que falte respeito. E comprometimento. Você pode estar no mau dia, eu posso estar no mau dia. Hoje pode não ser o melhor dia da minha vida, mas algumas horas atrás eu decidi que, independente do meu dia ser bom ou ser ruim, eu estava disposto a tomar banho, vestir o uniforme, arrumar uma mala, sair da minha casa, vir até o aeroporto para fazer esse voo. Então, eu me comprometo com isso. Então, o que eu quero é comprometimento. Você está com algum problema pessoal? Me chama ali no canto depois, no meio da madrugada, a gente conversa, estou totalmente aberto para ti, a gente vai trocar uma ideia. Mas, trabalho é trabalho. O momento de trabalho, sim, é receber passageiro com um sorriso daqui até aqui? Sim, é o que ele espera. Isso faz parte da experiência do cliente, né? O comissário, ele está a bordo para quê? Para cuidar e garantir a segurança e o conforto do passageiro, né? É o que a gente diz, né? Voar é aquela coisa muito gostosa que a gente faz entre uma emergência e outra, né? Alguns tiveram muitas emergências, outros tiveram poucas, outros nunca tiveram, enfim, mas a gente tem que estar sempre alerta para isso. Mas o que o passageiro espera não é entrar no avião para ter uma despressurização, um pouso de emergência, um fogo a bordo. Ele espera entrar no avião para ser bem recebido, para ter um voo confortável, para ter um voo, para chegar tranquilo no destino dele. E nós somos os cartões de visita da empresa nesse sentido. Então, é comprometimento, sim. Você está num mau dia, então nem venha. Fique em casa, seja honesto com você e com a empresa. Veio, comprometa-se, sorria. E esse é o recado que eu deixo para todo mundo, porque você não vai estar feliz em todos os voos. Você vai ter o voo que você vai fazer uma ponte aérea e vai deixar o teu filho em casa, pode ser aniversário do teu filho, pode ser teu aniversário de casamento, pode ser aniversário de algum amigo, de algum conhecido, pode ser uma festa de encontro de família, encontro de amigos, pode ser aquele filme que você estava tanto esperando, que foi lançado, você não vai poder ir no lançamento dele. Enfim, é o teu trabalho, comprometa-se com isso. Então vai ter muito momento mais pesado. E eu digo isso porque eu tive poucos, mas eu tive alguns casos ao longo da minha carreira que eu tive que chamar colegas num canto e dizer, e aí, vamos conversar? Você quer conversar? Eu estou aqui disposto para a gente fazer isso acontecer. Então, o conselho não se iludam, não entrem achando que é maravilha.
É muita relação, é muita dedicação, é muito profissionalismo, é muita técnica, é muito hard skill que você tem que desenvolver. O prêmio disso tudo é o passeio depois, é o conhecer, é o viajar, é chegar em casa e dizer: você estava onde sábado? Ah, você estava em casa? Ups, eu estava em Frankfurt. Esse é o teu prêmio, entendeu? Não está em Frankfurt, está em Maceió, que já é bonito demais, é lindo. Amo Maceió até hoje. Estava na praia em Maceió. Ah, choveu aqui? Puxa, que pena, estava na praia. Esse é o prêmio, esse é o benefício, mas para você alcançar tem muito trabalho. Então, dediquem-se, estudem. O treinamento inicial é eliminatório, não achem que não é. Tem gente que é desligada da empresa no treinamento, não acha que não acontece. Então, dediquem-se sempre. E quando estiverem voando solo, orgulhem-se do que vocês estão fazendo. Ostentem o uniforme de vocês e façam isso bem feito com comprometimento. A carreira vai ser muito longa. Ai, que Ai, que coisa lindo. linda. Muito. Tem alguma frase que resume tudo isso, André? Aí você me sacaneou, né? Eu falo mais do que a necessidade. Tu quer que eu resuma isso tudo em uma única frase? Eu quero. Cara, Antes do Cosme... Antes. Não, antes do Cosme preparar o pouso, por favor, resume para mim numa frase. Jesus, tá. Olha, eu vou tentar resumir numa frase. Olha, eu acho que eu vou usar isso que eu falo nos meus briefings, né? Todo voo precisa ter comunicação, respeito e comprometimento. Então, comunique-se, respeite a todos e a si mesmo e a empresa. E tenha muito comprometimento com o que você está fazendo, que o resultado vai ser sempre muito feliz, sempre muito bom. Ai, muito legal. Obrigada, viu? Nem doeu. Doeu, mas pegou no susto. É verdade, assim que é bom. O André, nós estamos preparando para a pose, assim, eu queria encerrar contigo e eu queria agradecer muito, muito, muito. Parece que é meio clichê, mas não é, assim. A gente vai embora, assim, muito... Caramba, valeu a pena ter estado com ele, valeu a pena ter feito esse voo com ele. Então, André, assim, obrigado de coração, muito obrigado mesmo, em nome do time do Conversa na Gali. E a gente vai te acompanhar. Vamos colocar aqui embaixo depois o teu LinkedIn para a galera poder ver o teu trabalho, o que você escreve lá e te mandar mensagenzinha. Oi, André, tudo bem? E você lá no Conversa na Gali. Então, assim, obrigado. Pode pôr. Vou colocar assim. Jéssica, obrigado pela noite. André, muito obrigado por confiar na gente e abrir o coração assim para nós. Para a gente é muito íntimo assim, a gente abrir essa porta, a gente fez esse voo tão gostoso. Eu só queria falar, gente, então, muito obrigado. Foi realmente uma honra esse convite. Fiquei muito feliz com o convite, muito legal poder falar da aviação, que é uma coisa que eu gosto tanto, e da minha carreira, que foi uma coisa que me orgulhou demais. Então, agradeço. Boa noite para todo mundo. Sejam muito felizes na profissão e portas em manual. Tchau. Tchau. Tchau, André. Muito obrigada por tudo, por ter doado o seu tempo, pela confiança. E, galera, LinkedIn do André Brigoni bomba! Vocês vão aprender muito por lá. Um beijo a todos. Todo dia estou postando alguma coisa lá. Vamos acompanhar. Todo dia, hein? Beijo, tchau. Até Valeu. Tchau, Até a gente. próxima. Boa noite. Tchau. Até. Com você não vai ser diferente. Com você vai ser a mesma pegada. E ele tem muita foto legal, Cosmo. Aí. Beleza, vamos lá. Pera. Eu botei a mão errada, calma. Não sei o que é coisa de bastidores. Cosmo é bom de edição, fica tranquilo. Vamos lá. Acho ótimo. É bom que seja, porque eu vou falar. O André, ele... Ai, peraí.